Eu tô inspirado hoje, então eu vou fazer mais um vídeo. Eu tava vendo ainda hoje um vídeo que eu já tinha visto há 1 ou 2 anos atrás e que provavelmente tem traduzido no Tradutores de Direita ou pelo Matias. São dois canais que fazem legendagem, então fica a dica se você não conhece. Mas era um vídeo da Prager University em que a doutora Ellen, se não me engano, eu não lembro o nome de quem era exatamente o nome da doutora, mas ela advoca, ela fala de uma questão que eu acho que merece uma certa atenção com relação ao ensino, né, ao ensino de crianças, de como o nosso modelo de ensino tem favorecido as meninas e desfavorecido os meninos. E aí o ponto que ela faz não é que você tem que mudar porque a gente tem que melhorar, assim, que a gente não quer que as meninas se deem bem. Não, mas a questão é que os meninos estão indo muito mal na escola, né? E eu me lembro quando eu era novo, desde sei lá, da primeira série até a sexta, sétima série, que realmente os melhores alunos da sala eram quase sua totalidade meninas, eram as melhores alunas, né? E talvez isso não seja por acaso, né? E eu também me lembro de estar no ensino médio e às vezes as meninas, né, se surpreenderem com a nossa capacidade de, sei lá, porque a gente era bom em matemática ou em física ou em alguma coisa assim, né? Ou então na contabilidade, quando eu fiz o curso de contabilidade, né, a facilidade poxa, vocês ficam no fundão bagunçando o tempo todo e chega na hora da prova vocês conseguem, né, ir bem e tal, né? O que será que acontece? E o que essa doutora argumenta é o seguinte, que as escolas elas têm um modelo muito passivo, em que os meninos em que o estudante modelo, na verdade, é o da menina, né? E que os meninos são tratados muitas vezes como meninas defeituosas, meninas com defeito, né? Então aquela história, a menina ela presta mais, tem uma forma de aprendizado um pouco mais passiva, né? Então ela gosta desde que nasce, já tem pesquisa sobre isso. Ela gosta de faces e de gente, então bonecas, por isso que desde menos de um mês ela já sente maior atração por bonecas e não por carrinhos, né? Ou seja, por objetos e sim por gente. Então ela presta mais atenção no que o professor tem a dizer, ela se expressa melhor com relação aos próprios sentimentos, com relação a essa parte mais abstrata assim de fantasia, né? Então ela tem uma expressão fantástica, né? Que é mais, enfim, ela é mais de acordo com os padrões que nós temos hoje, né? Então o professor primeira, quarta série já vai passar um poeminha ou alguma coisa assim, que pros moleques, pros meninos, putz, é um puta no pé no saco. E também essa coisa de promoção, só paz e amor, né? Cabo não é mais cabo de guerra, é cabo da paz, né? Todos os aspectos competitivos sendo retirados do currículo, né? E moleque, ele precisa disso, os meninos precisam disso, né? Então ele precisa da competitividade, ele é mais ativo, né? Ele precisa estar fazendo coisas para aprender, né? E para se expressar e para entender as coisas, ele tem que exercer aquilo que ele está, aquele objeto né? Ele tem que se ver como de forma ativa, né? Fazendo aquilo. E então essa questão da competitividade eu acho que é muito importante. O moleque, quando ele é mais novo, ele tem uma competitividade sadia com os outros moleques, com as outras meninas e também outra coisa, né? Violência, né? O moleque ele tá cru ainda no mundo, né? Então ele ainda não aprendeu a lidar com a violência, mas é um aspecto importante na vida dele, de ser homem, de ser ele, né? E ele tem que aprender a lidar com isso, certo?
E aqui é o tipo de energia que tem que ser direcionada para a coisa certa, né? Não ignorada, como é feito. Então, o que acontece aqui são aspectos educacionais que acabam sendo completamente ignorados e que eventualmente o rapaz, o menino, conforme ele vai crescendo, ele vai encontrando outras maneiras de preencher, né? Então, inclusive intelectualmente, ele vai criando esses desafios intelectuais fora da escola, né? E vai achando as respostas que às vezes não são sempre as melhores respostas. E fora que ele vai perdendo o gosto por estudar. Então, eu acho uma tragédia, né, que você vê que os homens aqui no Brasil, por exemplo, os meninos, né, os adolescentes, crianças e adolescentes, eles leem muito pouco, né? As meninas também não leem muita coisa, mas ainda assim você vai encontrar mais menina lendo do que menino, no geral, né? E pelo menos aqui na periferia, quando eu estudei na escola pública, eu sei que era assim. Então, bom, eu acho que é uma reflexão que vale a pena a gente fazer, né? E eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, né? Eu acho que tem que ser a gente tem que levar esse debate para frente e tem que ser compreensivo também, às vezes. Eu estava vendo meu irmão, por exemplo, hoje ele tem seus 10, 11 anos, e a verdade é que tem certas atividades para ele que ele faz, mas são extremamente chatas para ele, né? E realmente, onde está a aventura naquilo, né? Por exemplo, você vai estudar história, tem muita coisa na história que você pode pegar e fazer com que ele viva aquilo de uma maneira mais interessante, né? Ou que seja matemática, você coloca uma questão de competitividade para ensinar matemática, né? De times ou qualquer coisa assim. Enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? E como pais e irmãos, no meu caso, eu acho que a gente tem que ser compreensivo também e lembrar desse vídeo, né? E lembrar dessas pesquisas que tratam exatamente disso, de como a evolução das teorias da educação não falharam com os meninos e continuam falhando com os moleques, com os meninos, as pessoinhas, né, do sexo masculino. Eu vou ficando por aqui e é por aí. E inscrevam-se no canal se você gosta de livro de terror e de suspense, de mistério. Tem o meu livro Escrito nas Sombras, www.escritonasombras.com. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Being a normal boy is a serious liability in today's classroom. Boys tend to be disorganized and restless. Some have even been known to be noisy and hard to manage. Sound like any boy you know? But increasingly, our schools have little patience for what only a couple of decades ago would have been described as boyishness. As psychologist Michael Thompson has aptly observed, girls' behavior is the gold standard in schools. Boys are treated like defective girls. Now, as a result, these defective girls are not faring well academically. Compared with girls, boys earn lower grades, they win fewer honors, they're far less likely to go to college. Boys are languishing academically while girls are prospering. In an ever more knowledge-based economy, this is not a recipe for a successful society. We need to start thinking about how we can make our grade school classrooms more boy-friendly. Well, here are 4 reforms that would make a very good start. 1. Turn boys into readers. In all age groups, across all ethnic lines, boys score lower than girls on national reading tests. Good reading skills, need I say, are critical to academic and workplace success. A major study in the UK discovered, not surprisingly, that girls prefer fiction, magazines, and poetry, while boys prefer comics and nonfiction. Boys whose eyes glaze over if forced to read Little House on the Prairie may be riveted by the Guinness Book of Records. Cool. Boys will read if given materials that interest them. If you're looking for suggestions for books that have proved irresistible to boys, go to guysread.com.
2. Inspire the male imagination. Celebrated writing instructor Ralph Fletcher contends that too many teachers take what is called the confessional poet as the classroom ideal. Personal narratives full of emotions and self-disclosure. These are stories girls commonly write, and these are prized, whereas action stories describing, say, a skateboard competition or a monster devouring a city, these are not. I recently read about a third grader in Southern California named Justin who loved science fiction, pirates, and battles. Well, an alarmed teacher summoned his parents to school to discuss the picture the 8-year-old had drawn of a sword fight, which included several decapitated heads. The teacher expressed grave concern about Justin's values. The boy's father was astonished, not by his son's drawing, which to him was typical boy stuff, but by the teacher's overwrought and female-centered reaction. If boys are constantly subject to disapproval for their interests and enthusiasms, they're likely to become disengaged and lag further behind. Our schools need to work with, not against, the kinetic imaginations of boys. 3. Zero out, zero tolerance. Boys are nearly 5 times as likely to be expelled from preschool as girls. And in grades K through 12, boys account for nearly 70% of suspensions. Now, this is often for minor acts of insubordination, and sometimes for entirely innocent behavior. Hardly a week goes by without a news story about a young boy running afoul of a school's zero-tolerance policy. Josh Welsh, age 7, was recently sent home from his Maryland school for nibbling off the corners of a strawberry Pop-Tart into the shape of a gun. Josh, like many other boys punished for violating zero-tolerance policies, was guilty of nothing more than being a typical 7-year-old boy. 4. Bring back recess. Believe it or not, recess may soon be a thing of the past. According to research summarized by the Science Daily, since the 1970s, school children have lost close to 50% of their unstructured outdoor playtime. And much-loved games have vanished from schoolyards. In schools throughout the country, games like dodgeball, Red Rover, even tag have all but disappeared. Too damaging to self-esteem or too violent being the usual excuse. One popular classroom guide suggests tug of war be replaced with tug of peace. Boys need to work off their energy. They need to be free to play games they enjoy, and keeping them cooped up and inside all day will not help them learn. As our schools become more feeling-centered, more competition-free, more sedentary, they move further away from the needs of boys. We need to reverse the boy-averse trends. Male underachievement is everyone's concern. These are our sons. These are the young men with whom our daughters will build a future. If boys are in trouble, so are we all. I'm Christina Hoff Sommers at the American Enterprise Institute for Prager University. Join Prager University, subscribe to our YouTube channel, and sign up for free at prageru.com.